Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo aqui é sobre o caso da semana e a doença mais votada no Instagram foi lúpus eritematoso sistêmico, para os íntimos lúpus. Ela venceu aí, em segundo lugar ficou infarto do miocárdio, em último lugar ficou meningite. Próxima semana vai ter outra votação. Se liga lá no Instagram para você não perder e conseguir votar também, beleza? Eu não sei porque eu botei essa doença como opção. Porque, cara, isso deu um trabalho sinistro. Mas eu acho que vai ficar padrão ouro o vídeo. Então, antes de mais nada, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha, porque esses vídeos de casos da semana dão um trabalho, são os que mais dão trabalho para mim. Então, para você ter uma ideia, eu peguei como referência os livros de medicina interna do Harrison, jogar a foto aqui, vão usar muito na faculdade, do Cécio, medicina interna também, jogar a foto aqui, vão usar demais na faculdade, beleza? Um ou outro, eu tenho os dois porque eu sou tarado em clínica médica. Também peguei algumas imagens do New England Journal of Medicine, que é a revista científica mais respeitada, de maior impacto na medicina no mundo. E também peguei algumas informações do American College of Rheumatology. Beleza? Bom, chega de enrolação então, chama que vem. Vamos para o primeiro bloco sobre lúpus eritematoso sistêmico. Partiu. Chegando aqui com a definição de lúpus, pessoal. Essa doença, faz parte do grupo das doenças autoimunes. E como toda doença autoimune, existe no nosso corpo a produção de autoanticorpos, ou seja, anticorpos que são voltados contra nós mesmos. E no caso do lúpus, mais para frente, eu vou citar aqui e vou descrever brevemente quais são os autoanticorpos que as pessoas produzem quando têm essa doença. E além disso, o lúpus se caracteriza, pessoal, por produção também de imunocomplexos. O que significa isso? Esses autoanticorpos, eles se ligam com substâncias que são antigênicas, ou seja, são estranhas ao nosso corpo, mas que na verdade não deveriam ser, são nossas. E quando esses anticorpos se ligam a esses antígenos e ficam circulando no nosso corpo e se aglomeram em algum lugar, eles podem estimular processos inflamatórios, e isso acontece muito no lúpus. Então, é uma doença autoimune com produção de autoanticorpos contra as próprias pessoas, né? O que não deveria acontecer. Formação de imunocomplexos, que são esses anticorpos ligados aos antígenos, que ficam se aglomerando, se depositando em lugares do corpo, estimulando processos inflamatórios em vários órgãos do corpo da pessoa, tá? O lúpus é uma doença sistêmica, acomete praticamente tudo. E essa inflamação, junto com a migração de glóbulos brancos, principalmente macrófago, neutrófilo, linfócito B, linfócito T, vai estimular tanto um processo inflamatório, a produção de radicais livres, derivados do oxigênio, derivados do nitrogênio, que vai gerar a destruição tecidual e destruição celular. Então, isso é o geral do lúpus. Essa é a definição da doença. Doença autoimune com produção de autoanticorpos, imunocomplexos, que mediam processos inflamatórios, levando à lesão de órgãos do nosso corpo. Beleza? Bom, então essa é a definição geral. Agora, bora passar para a próxima sessão. Se liga! Esse nosso próximo bloco aqui, pessoal, é para falar sobre a epidemiologia do lúpus, ou seja, quem a doença acomete. Tem alguma preferência de acometimento em relação à raça, em relação ao sexo, em relação à idade? Bom, gente, a resposta é sim. Existe uma preferência de quem a doença acomete.
E essa preferência é bem evidente, primeiro em relação ao sexo, que o lúpus é muito mais prevalente no sexo feminino. Para você ter uma ideia, eu coloquei aqui no meu roteiro que a proporção é de 9:1 em relação a mulheres para homens, né? Então acomete 9 vezes mais mulheres do que homens. Principalmente entre 15 e 44 anos é quando você tem maior incidência e maior porcentagem de pessoas tendo lúpus. Agora, caso a doença aconteça em crianças ou maiores de 55 anos, continua acometendo mais mulheres, só que essa diferença entre mulher e homem cai para 2:1, beleza? Então, de qualquer forma, em qualquer idade, lúpus tem preferência pelo sexo feminino. Isso tem explicação, tá, gente? Tem explicação em relação ao hormônio estrogênio, mais para frente eu falo, e também tem explicação em relação a fatores genéticos que estão presentes no cromossomo X, beleza? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Bom, continuando. Em relação agora à etnia, olha, a raça branca caucasiana é a que menos tem incidência da doença lúpus, né? Para você ter uma ideia, afro-americanos têm 4 vezes mais lúpus do que brancos. Hispânicos também têm maior gravidade do quadro da doença do que brancos, origem caucasiana. E também é mais prevalente em asiáticos do que nos brancos. Então essa é a distribuição geral da doença do lúpus, né? A gente consegue ver aqui perfeitamente que tem maior prevalência no sexo feminino e que tem uma distribuição aí não igualitária em relação às raças, sendo a raça caucasiana menos acometida. Beleza? Ficou claro? Então, chama que vem. Vamos seguir. Futuros doutores, futuras doutoras, vamos falar agora sobre a fisiopatologia do lúpus, ou seja, como a doença acontece no nosso corpo. Com certeza essa vai ser a parte mais complicada aqui do nosso vídeo de hoje, então espero que você preste atenção para conseguir fagocitar direitinho aqui tudo que eu vou tentar explicar da melhor forma agora. Eu vou jogar aqui na tela uma imagem, que é uma imagem que eu peguei do Harrison. Olha só, ela não tá em português, mas dá para você entender bem, de modo geral, a parada. Gente, o lúpus acontece devido a uma interação de fatores genéticos, vários genes, tá? Não apenas um. Depois eu vou falar mais sobre isso, tá? Juntamente com fatores ambientais que podem ser luz, radiação ultravioleta, é bem estabelecido que ela favorece o aparecimento do lúpus. Sexo, como nós dizemos, o sexo feminino, ele é muito mais prevalente em relação à doença. Infecções virais, bacterianas podem exacerbar e começar a fazer aparecer a doença do lúpus em quem é suscetível geneticamente. E também é bem estabelecido que o vírus Epstein-Barr, esse EBV aí que você está vendo, ó, é Epstein-Barr vírus, também tem uma grande associação com o surgimento clínico da doença lúpica em quem tem os genes que favorecem a doença. Então, resumindo, isso vai ser uma mistura da suscetibilidade genética com estímulos ambientais que vão gerar aqui os erros na imunidade, que eu vou comentar quais são. Agora, eu queria também comentar outra coisa. Nesses outros aqui embaixo, existem remédios, fármacos, que também podem induzir o lúpus, tá? Existem antibióticos como a rifampicina, vasodilatadoras como a hidrolazina, que podem estimular aí o lúpus nas pessoas, tá? Bom, aí qual vai ser a consequência? Vamos seguir aqui na imagem. Essa mistura de genes, de mais fatores ambientais, elas vão gerar aqui erros na resposta imunológica. Ou seja, as células começam a reconhecer coisas que são do nosso próprio corpo como não sendo. E aí, os linfócitos B começam a produzir anticorpos contra nós mesmos, os linfócitos T começam a estimular a resposta inflamatória contra nós mesmos, e essa célula aqui, DC, chama-se célula dendrítica. Ela é uma célula que começa a fagocitar substâncias que são nossas e começa a apresentar para outros linfócitos como não sendo, ou seja, estimulando a resposta imunológica contra elas.
E aí o que vai acontecer? Essa resposta imunológica é errônea, ou seja, produção de anticorpos, estimulação de inflamação, formação de imunocomplexos, vai levar à inflamação, e é isso que vai levar à lesão em diferentes órgãos, diferentes regiões do nosso corpo, que eu vou comentar daqui a pouco quais são. Beleza? Então agora volta comigo aqui. Vamos descrever um pouquinho certinho sobre cada passo desses erros que acontecem no nosso corpo em relação ao lúpus. Primeira coisa aqui é o seguinte, ó. A gente tem maior estimulação da imunidade, tanto inata, aquela que já nasce com a gente, que tem a ver com os macrófagos, monócitos e neutrófilos, a imunidade que não precisa de algum antígeno específico para ser estimulada. Como também um aumento da imunidade adaptativa, ou seja, é aquela que você já tem a criação de uma especificidade contra algum antígeno, que no caso vai ser da própria pessoa. E nessa imunidade adaptativa a gente tem envolvido principalmente os linfócitos B com a produção de anticorpos e os linfócitos T, o CD4 aqui principalmente. Outra coisa importante que acontece em quem tem lúpus é uma redução da atividade das chamadas células T regulatórias. Não sei se vocês conhecem essas células, mas existem as células chamadas Treg, que são as células que, quando acontece uma superprodução da imunidade contra nós mesmos, numa situação normal, elas vão começar a acalmar e inativar essa imunidade, essa inflamação. A pessoa segue normal. Mas em quem tem lúpus, essas células T reguladoras não conseguem abafar, digamos assim, a inflamação. E aí ela começa a acontecer de modo desenfreado, o que não deveria estar ocorrendo. Além disso, quando o lúpus está acontecendo, essa lesão que ele provoca gera morte de células, ou seja, gera apoptose das células. E quando as células morrem, várias substâncias que estão dentro das células, que a pessoa que tem lúpus começa a reconhecer como estranho, vão ficar livres. Quando elas ficam livres, é aí que os autoanticorpos vão atacar mais ainda esses antígenos e vão começar a se aglomerar e formar aqueles imunocomplexos que eu falei. Então, a depuração, ou seja, a limpeza dos restos das células que sofreram apoptose, também está defeituosa. E isso é uma outra característica da doença lúpica. Além disso, essa ativação da imunidade também é acompanhada com uma produção excessiva de substâncias que são pró-inflamatórias, como é o caso de substância chamada TNF-alfa, você vai estudar melhor isso na faculdade, interleucina 1. Agora, outra coisa muito importante também, que é a assinatura bioquímica e também genética do lúpus, é a grande produção de uma substância muito pró-inflamatória e muito pró-atividade de linfócitos, que é o chamado interferon. Então quem tem lúpus tem produção excessiva de vários tipos de interferon. E isso vai levar posteriormente à produção de anticorpos chamados imunoglobulina G, que são de memória e são altamente específicos contra a própria pessoa. E depois eu vou falar quais são esses autoanticorpos. Foi que foi? Beleza. Segura que ainda vem mais coisa. Olha, gente, a fisiopatologia do lúpus é uma coisa tão complexa que, para você ter uma noção, existem em torno de 40 genes envolvidos com a doença. E no caso dos genes do cromossomo X, existem alguns que têm uma alta relação com a atividade da doença. Na mulher, ela tem 2X, a gente sabe disso. E normalmente, um desses cromossomos X, ele fica inativado, formando um negócio chamado corpúsculo de Barr. Só que, eventualmente, alguns genes do cromossomo X que deveria ser inativado, não é. E se esses genes que não forem inativados forem genes que estão defeituosos e têm a ver com a doença lúpica, isso vai gerar maior suscetibilidade a essa mulher a ter a doença. Então é por isso que mulheres têm grande prevalência, muito maior em relação ao homem, da doença lúpica. Por quê? Porque como tem 2X, e se elas carregarem esses genes do cromossomo X, que tem a ver com a doença, pode eventualmente esses genes do cromossomo X não serem inativados. Ou seja, ela vai ter 2 cópias dos genes que têm o maior favorecimento para a doença aparecer. Para você ter uma outra ideia,
Eu peguei um exemplo aqui legal. Existe uma síndrome que se chama síndrome Klinefelter, que é quando um homem XY carrega um cromossomo X a mais, ou seja, ele vai ter três cromossomos sexuais, 2X e um Y. Os homens que têm síndrome Klinefelter também têm muito maior chance do que um homem normal, XY, de ter lúpus. Por quê? Porque como ele tem um X a mais, pode ser que a inativação desse X a mais não aconteça de modo eficaz, e aí esses genes que têm a ver com a doença lúpica continuam ativos, aumentando assim o favorecimento da doença acontecer. Sinistro, né? Agora, em relação à parte hormonal, será que existe alguma relação com o hormônio feminino? Tem. E essa relação tem a ver com o estradiol, que é um tipo dos estrogênios, tá? A gente tem estriona, estriol e o estradiol. A gente não, né? Bom, eu também tenho, mas em menor quantidade, mas no caso, as mulheres. O estradiol, ele aumenta a sobrevida dos linfócitos. Então, se a mulher tem um favorecimento para ter lúpus, os linfócitos vão começar a atacar o próprio corpo, certo? E se o estradiol aumenta a sobrevida dessas células, essas células vão ficar mais tempo atacando a própria pessoa. Por isso que ela tem maior chance de ter o lúpus exacerbado, beleza? E outra coisa interessante, mulheres que têm a genética favorecendo o lúpus, se elas fizerem terapia com anticonceptivos, anticoncepcional, né, via oral, se tiver estradiol lá ou derivados sintéticos do estradiol, também tem maior chance de ter a doença lúpica, o que bate com a parte hormonal. Sacaram a parada? Sinistro, né? Bom, beleza, então agora vamos passar para os fatores ambientais que geram a doença, junto com os genéticos. Vamos falar agora um pouquinho sobre os fatores ambientais que podem gerar doença, sempre misturando também com a herança genética, beleza? É bem estabelecido que a radiação ultravioleta ela favorece o aparecimento do lúpus. Por quê? Porque a radiação UV ela gera danos celulares, da pele principalmente, que é onde está diretamente exposta. E quando a célula sofre dano, além de mutar o seu DNA, a célula pode sofrer uma morte. E quando a célula sofre a morte, ela vai expor as substâncias que serão reconhecidas como antigênicas no caso da pessoa que tem a genética favorável ao lúpus. Ou seja, isso favorece o aparecimento clínico da doença. O tabagismo também é um fator associado ao lúpus, porque o hábito de fumar ele deixa o nosso corpo num estado pró-inflamatório. E o próprio vírus Epstein-Barr também tem relação grande com o lúpus. Por que isso? Porque o Epstein-Barr vírus tem uma sequência de aminoácidos que se assemelha a uma riboproteína nossa, que é uma molécula chamada spliceossomo. Essa molécula, ela catalisa um processo chamado splicing da nossa síntese proteica celular. Então, como esse vírus tem uma sequência que parece com algo que é nosso, ele vai estimular a imunidade da pessoa contra ele mesmo, mas aí vai acontecer uma reação imunitária cruzada. Então a pessoa vai começar a produzir anticorpos contra o Epstein-Barr, que tem uma sequência parecida com o spliceossomo, que é da pessoa, e aí vai começar a atacar a própria molécula dela também. Sinistro, né? Beleza? Casca grossa a parada, né? Mas vamos seguir. Dorme não. Vamos passar agora para a parte genética do lúpus. É claro que eu não vou falar aqui daqueles 40 genes que tem a ver com a doença. Vou falar aqui das categorias dos principais. Então, olha só. Quais são os genes que têm um alelo equivocado nas pessoas que têm suscetibilidade ao lúpus, que tem a ver aqui principalmente com a doença? Olha só. Os genes que geram maior favorecimento da doença são genes que têm a ver com as vias do sistema complemento. Cara, que diabo é isso? Para quem não sabe, sistema complemento, como o nome diz, é um sistema que o nosso corpo tem que vai complementar o sistema imune. São várias substâncias, são várias proteínas, né, que têm a função de ou estimular a inflamação e a migração de leucócitos, ou então, em alguns casos, ajudam a limpar o nosso corpo de moléculas estranhas que estão sobrando ali, tá? Toda a proteína do complemento começa com C, e se eu não me engano vai de C1 até C9. No caso da pessoa que pode ter lúpus, os genes da via do complemento estão alterados. Ela vai ter
uma potencialização do complemento pró-inflamatório e vai ter uma redução dos fatores do complemento que limpam quando as células sofrem morte. Então, devido a isso, ela favorece o quadro do lúpus. Outro variante genético também são genes que têm a ver com o receptor dos nossos macrófagos, dos nossos linfócitos, chamado Toll-like receptor. Esses receptores, Toll-like receptor, eles têm a função de reconhecer alguns padrões de substâncias que normalmente são estranhas a nós, como, por exemplo, substâncias de bactérias que são lipopolissacarídeos, substâncias que são exclusivas de vírus que nós não temos. Só que no caso da pessoa que tem lúpus, esses Toll-like receptors, que normalmente não reconhecem como antígeno algo que é nosso, passam a reconhecer. Daí o favorecimento da doença. E são os macrófagos que têm esse receptor Toll-like alterado que, quando começam a reconhecer substâncias nossas, começam a produzir os tais interferons, que vão fazer a inflamação, exacerbar absurdamente e vão levar ao aparecimento clínico da doença. Beleza? Outros tipos de genes que têm a ver com lúpus são os genes que têm a ver com a molécula chamada MHC. O que é isso, MHC? Essa molécula chama molécula de histocompatibilidade celular. O que é isso? É uma substância que está presente na superfície das células que, resumidamente agora, para facilitar o nosso raciocínio, ela diz para o nosso corpo que aquela célula é nossa. Então, por exemplo, se você receber um tecido, um órgão de outra pessoa, essa outra pessoa vai ter um outro perfil de MHC. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a rejeitar esse tecido ou esse órgão que você recebeu. No caso da pessoa que tem lúpus, esse MHC, ela não deveria reconhecer como estranho, mas ela passa a reconhecer. Daí a produção de autoanticorpos contra ela mesma, devido a esse erro dessa molécula chamada MHC, tá? Outros genes que também têm a ver com lúpus que estão alterados são variantes do receptor, chamado receptor FC. Esse receptor FC, ele é um receptor que se liga aos nossos próprios anticorpos, e eles têm a ver com a destruição dos anticorpos. Como assim? Numa situação normal, você pegou uma doença, você vai criar anticorpos contra a doença e depois o nosso corpo tem que limpar esses anticorpos. Então, por exemplo, os macrófagos se ligam nos anticorpos, fagocitam os anticorpos e destroem. E aí o nível desses anticorpos cai. Agora, no lúpus, esses receptores FC, eles estão alterados. Então, os anticorpos que foram produzidos contra a própria pessoa, eles não conseguem ser metabolizados, eliminados. Então, eles ficam muito tempo circulando. Se ligando em substância da própria pessoa e formando aqueles tais imunocomplexos, e estimulando posteriormente a inflamação. Então, essas são as relações genéticas com o aparecimento clínico do lúpus. Lembrando que não é um gene só, tá, pessoal, que vai gerar doença, e sim vários. Vou jogar aqui uma outra imagem, que eu tirei. Essa daqui eu tirei do Journal, New England Journal of Medicine. Olha aqui, na esquerda nós temos os genes envolvidos com lúpus, HLA, ITGAM, IFR5, Aqui no meio, nós temos a localização do gene nos cromossomos. Então, olha só, cromossomo 6, posição 21.33. O ITG, cromossomo 16, posição 12.2 do cromossomo. E aqui, seria a função desse gene. O HLA, ele faz o quê? Apresentação antigênica. E aí você vai vendo aqui a função de cada gene desse. Quem quiser aprofundar, dá um pause aí no vídeo e anota, tá? E agora uma última imagem, também mostrando os genes envolvidos, mas com cada processo que leva ao aparecimento clínico do lúpus. Olha só aqui em cima, na esquerda, apresentação antigênica equivocada, ou seja, as células que apresentam antígenos vão começar a apresentar antígenos que são nossos. Aqui estão genes envolvidos embaixo dela, em humanos. No meio, ativação linfocitária, que está exacerbada no lúpus. Genes envolvidos estão aqui embaixo, só você depois olhar com calma. Sobrevivência celular em relação à apoptose. Aqui estão genes envolvidos, P21. Agora para baixo, resposta imunológica inata e produção de interferon no lúpus exacerbados. Genes envolvidos, uma cacetada, se liga ali embaixo,
Clearance apoptótico, o que é isso? As células morrem e os seus produtos, no caso do lúpus, ficam circulando, não são limpados. Genes envolvidos, está lá, ó, DNase 1. Aqui no último caso, ó, resposta dependente imunocomplexos, que está exacerbada no caso do lúpus. Olha aqui, genes humanos, está lá embaixo, ó, C1Q, C2, C4. Depois, se você quiser aprofundar, dá uma pausa no vídeo aí e vê com mais calma. Então voltou comigo aqui, viram como é que o negócio é pesado, né? Agora vamos passar para o próximo bloco para falar quais são os autoanticorpos presentes no lúpus. Então chama que vem. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os anticorpos presentes na doença lúpica. Vou começar falando aqui que não está presente na tabela que eu vou mostrar depois, tá? O lúpus, de modo geral, ele cria anticorpos contra ácido nucleico. Essa é a principal característica do lúpus, é anticorpo anti-ácido nucleico, ou seja, DNA e RNA. Mas também tem anticorpos contra outras substâncias. Existem vários, tá? Desses vários anticorpos, só tem um que é específico do lúpus, que eu vou comentar aqui qual é. Os outros podem estar presentes em outras síndromes autoimunes, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, febre reumática, que mais? Sei lá, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, enfim, uma série de patologias aí. O primeiro é o anticorpo antinuclear, que se liga em várias substâncias nucleares. Não precisa ser DNA necessariamente, tá? Ele está presente em 98% das pessoas que têm lúpus. Agora se liga na tela que eu vou jogar a tabela aí, ó. Anticorpo anti-DNA. Na esquerda tem o anticorpo, tá? Autoanticorpo. No meio, o alvo desse autoanticorpo, da própria pessoa. E na direita, a associação clínica desse anticorpo, tá? Então, olha só, anti-DNA, ele está presente em 70% das pessoas que têm lúpus. Olha aqui o alvo, DNA dupla hélice, associação clínica nefrite, depois eu comento mais o que é isso. Anticorpo anti-SM, que é contra o spliceossomo, que é uma ribosima, tá? Esse aqui, atenção, ele é exclusivo, específico do lúpus. Então, tem anti-SM, é lúpus, diagnosticou. Só que ele só está presente em 25% das pessoas que têm lúpus, ou pelo menos durante o teste que foi feito, tá? O anti-RNP, ele está associado a algumas proteínas, tá? Algum tipo de proteína ribossomal, mas eu não consegui achar os dados da porcentagem dele. Quem achar depois contribui no canal aí. O anti-RO, ele é um anticorpo anti-RNA, ele está presente em 30% das pessoas que têm lúpus. O anti-LA também é contra algumas proteínas, está presente em alguns tipos de ribossomos também, olha só. E tem a ver com o que? Bloqueio cardíaco congênito, isso aqui é importante no lúpus neonatal, beleza? O anticorpo P antirribossomal, o alvo dele é ribossomo e tem a ver com lúpus neuropsiquiátrico, vou comentar depois aqui, que gera convulsão, gera psicose e alguns tipos de disfunção cognitiva. Anticorpo antifosfolipídio, esse aqui, o alvo dele é a superfície de algumas células, tá? Pode acontecer também em algumas plaquetas, pode acontecer no vaso sanguíneo, mas também tem como alvo a protrombina. Por isso que ele pode gerar aqui, ó, trombose e pode gerar uma diminuição das plaquetas, beleza? Trombocitopenia. Anticorpo anti-eritrócito. Ele está presente em 60% das pessoas que têm lúpus, tá? Ele gera um tipo de anemia. Anticorpo antiplaqueta. Ele está presente em 30% das pessoas que têm lúpus. Ele tem a ver também com redução da quantidade de plaquetas. Vou falar aqui mais um que não está presente aí, que é o anticorpo anti-histona. Para quem lembra, a histona é uma proteína que está associada ao DNA e ele está presente em 70% das pessoas que têm lúpus, beleza? Então esses são os anticorpos, autoanticorpos presentes na doença lúpica. Quem quiser se aprofundar, vê a tabela e depois chama que vem aí e humilha, beleza? Vamos seguir! Galera, vamos começar a falar agora sobre o diagnóstico de lúpus. E olha, diagnosticar lúpus não é fácil, tá? Não é fácil. Primeiro, porque a pessoa ela pode não apresentar todos os fatores que eu vou citar aqui, fatores clínicos e laboratoriais, ao mesmo tempo.
Existem casos que a pessoa pode ter todos, casos que a pessoa pode ter 1, 2, 3, 4, 5 fatores clínicos e alguns casos que a pessoa tem apenas fatores laboratoriais, mas não tem nenhum fator clínico aparecendo. Por exemplo, ela pode ter no sangue dela já apresentando altos níveis de autoanticorpos que eu falei para vocês agora, mas pode não estar apresentando nenhum aspecto clínico da doença. Então, diagnosticar lúpus é algo extremamente difícil. Por isso que o médico sempre tem que pensar na doença. Se você não pensar na doença, você não vai diagnosticar, tá? Tinha um professor meu que falava isso. Se você não souber várias doenças e não pensar nelas, ela vai passar em branco e você nunca vai diagnosticar. Bom, então o que é importante para fazer o diagnóstico de lúpus? Primeiro, é a história familiar. Se tiver na família lúpus, bom, já é um indício, uma dica que pode estar acontecendo diante de você um caso desse, beleza? Outra coisa importante é o seguinte: o histórico do paciente tem que ser feito de modo minucioso. Por quê? Ele pode apresentar vários aspectos clínicos ao longo da vida, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Então é bom você ter atenção com isso. Ele pode ter tido um problema renal há um ano atrás, ele pode ter tido um problema cardíaco há 2 anos atrás, ele pode estar agora com um problema na pele. Então o histórico total do paciente é muito importante, porque isso vai te dar peças do quebra-cabeça para chegar ao diagnóstico final. Então olha só, esses critérios diagnósticos foram elaborados pelo American College of Rheumatology, porque a reumatologia é a área específica que cuida das síndromes autoimunes, como o lúpus beleza? Então, vou jogar na tela aqui quais são esses critérios, lembrando que se a pessoa tiver 4 desses critérios ou mais, está caracterizado o diagnóstico de lúpus. Se liga na tela, eu vou comentar aqui o critério e já vou jogar a imagem quando tiver para mostrar para vocês como é que funciona. Critério 1, hash malar. Hash, gente, é quando aparece alguma alteração da cor da pele tendendo ao avermelhado, tá? É o que a gente chama de eritema. Aí, esse eritema, esse avermelhado pode ser pontual, pode ser um pontinho, por exemplo, uma petequia, ou ele pode ser uma região grande, uma mancha ou uma mácula, tá? Mas isso eu não vou entrar em detalhe aqui não. Então, hash malar é a chamada face lúpica, ou face em asa de borboleta. Vou jogar aqui na tela para você ver a imagem. Olha só, você tem esse eritema, região avermelhada, que acontece em cima das bochechas, região malar, mas que poupa o resto da face e que também pode passar sobre o nariz, beleza? Segundo critério, hash discoide. São manchas ou placas avermelhadas que tem um relevo, você passa a mão, você sente que são maiores e pode acontecer descamação, tá? Ao longo do corpo da pessoa. Vou jogar na tela agora para você ver como é que é esse tipo de imagem. Estão vendo aí? Olha só, são manchas avermelhadas com descamação. Terceiro critério, fotossensibilidade, ou seja, a pessoa se expõe à radiação solar, principalmente ultravioleta, e já depois de um certo tempo vai aparecer esse hash avermelhado, tá? Pode ser no rosto, pode ser no corpo. Quarto critério, úlceras orais, geralmente no palato, vulgo céu da boca, tá? Ulceração oral ou na nasofaringe, que é na faringe que fica atrás da região da fossa nasal. Vou jogar aqui na tela a imagem para você ver uma ulceração oral, beleza? Quinto critério, artrite, muito comum no lúpus, tá? Principalmente em punho, joelho e nas regiões da mão, tá? Articulação metacarpo-falangiana e interfalangiana proximal. Vem comigo aqui, metacarpo-falangiana é essa, metacarpo-falangiana, é essa articulação aqui, tá? E interfalangiana proximal, beleza? É essa articulação aqui, é onde mais acomete a artrite lúpica, beleza? Vou jogar aqui na imagem, na tela, para você ver esse aspecto clínico desse critério. Sexto critério, serosite. Serosa, gente, são camadas de tecido conjuntivo que revestem alguns órgãos do nosso corpo,
Quando essa camada de conjuntivo inflama, a gente chama de serosite. No caso do lúpus pode ser uma pleurite, que seria a inflamação da pleura que reveste o pulmão, tá? Ou pericardite, que seria a inflamação do pericárdio que reveste o coração. Seguindo, sétimo critério é muito importante porque tem a ver com o prognóstico, a gravidade da evolução da doença. É a alteração renal, que pode levar principalmente a perda de proteínas na urina, tá? E também perdas de células, principalmente hemácias, beleza? Oitavo critério, alteração neurológica, convulsão ou psicose lúpica, e pode acontecer também alterações cognitivas. Nono critério, alteração hematológica, aí pode ser com leucócito, pode ser com plaqueta, pode ser com hemácia. Olha lá, ó, anemia hemolítica, anemia, leucopenia, redução de leucócitos, linfopenia, redução exclusiva de linfócitos, trombocitopenia, que é redução de plaqueta. 10. Alteração imunológica lá, aí é laboratorial, ó, exame laboratorial. É o achado daqueles autoanticorpos que nós citamos há pouco tempo atrás, ó, anti-DNA, anti-SM. Esse aqui, ó, é específico do lúpus. Achou esse, é certo ter lúpus, tá? E também presença de quem? Anticorpo antinuclear, que é o FAN, é aquele que está presente em 98% das pessoas que têm lúpus. Então, volta comigo aqui. Achou 4 desses critérios ou mais, não precisa ser necessariamente no mesmo tempo. Isso é um alto indício que a pessoa tem lúpus. Foi que foi? Beleza. Bora partir agora para o clínico. Bom, pessoal, inicialmente a clínica do lúpus ela é absurdamente variada. Vou jogar aqui na tela para vocês uma imagem que eu separei, que é um resumão da clínica do lúpus, tá? Então se liga aí na tela, olha só, tem acometimento sistêmico, a pele, região de mucosa, cardiovascular, gastrointestinal, sangue, músculo esquelético, renal, pulmão, ou seja, praticamente tudo. Eu vou citar aqui rapidamente algumas coisas, tá? Porque grande parte já falamos aqui nos critérios diagnósticos, mas vale a pena comentar alguns outros aspectos clínicos aqui. Bom, em relação à parte constitucional, o início do lúpus, não só o início, mas em várias fases da doença, quando a doença se exacerba, a pessoa pode ter fadiga, cefaleia e febre. Isso é muito comum, tá? Agora, passando para o sistema mucocutâneo, ou seja, pele e mucosas, eu falei para vocês aqui, a gente vê aquela erupção facial, a erupção discoide na pele, já mostrei aqui para vocês as imagens, mas também quero mostrar aqui que pode acontecer a alopécia lúpica. Vou jogar aqui na tela, ó, alopécia é quando você tem uma queda de cabelo excessiva e de modo rápido, tá? Lúpus pode cursar com alopécia. Bom, pode acontecer também inflamação profunda da derme e não apenas na epiderme. Essa inflamação profunda pode provocar uma espécie de edema que gera um relevo, que a gente chama de nódulos. Então são nódulos profundos da pele que são às vezes dolorosos. Jogando aqui para vocês a imagem, tá? Você vê que está até avermelhado, que tem inflamação associada. Agora, passando para a parte músculo-esquelética, vimos aqui que as artrites são absurdamente comuns. Ela está presente, pessoal, em 76% das pessoas que têm lúpus, tá? Pode acontecer miosite, inflamação muscular, mas essa vai estar presente apenas em 5% das pessoas que têm lúpus. Só um detalhe, aquela distribuição das manchas, tanto na face quanto na pele, ela está presente em 88% das pessoas que têm lúpus, então é muito comum. Passando agora para a parte renal. Bom, a nefrite lúpica, ela pode estar presente em 37% das pessoas que têm lúpus. Isso aqui é um sinal de mau prognóstico. O que é isso? A pessoa apresentou com alteração renal devido ao lúpus, isso é um mau sinal, tá? Ela tende a evoluir para um quadro mais sombrio, digamos assim, beleza? Vai ser pior. Agora, o dano renal do lúpus, isso depende de onde os imunocomplexos vão se depositar. Pode ser no glomérulo, pode ser mais aprofundado no interstício renal, mas eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui não. O que eu posso dizer de modo geral é que o acometimento renal ele cursa com
perda de proteínas, tá? Ele também cursa com hipertensão, ele pode levar a hipertensão, e também cursa com perda de hemácia no xixi, tá? Que a gente chama de hematúria, beleza? Seguindo, na parte cardiovascular, a pericardite está presente em 63% das pessoas que têm lúpus. Agora, também pode acontecer a normalidade valvar, alterações em válvulas cardíacas. Isso pode estar presente em 18% das pessoas que têm lúpus. Para quem não lembra, nós temos 4 válvulas cardíacas, tá? Tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar. Jogaria um coração aqui na tela para falar para vocês que as mais acometidas são do lado esquerdo, ou seja, a válvula mitral e a aórtica. E quando a pessoa tem acometimento valvar lúpico, geralmente cursa com uma insuficiência dessas duas ou de uma dessas duas válvulas, beleza? Levando a uma regurgitação sanguínea. O sangue começa a voltar para onde não deveria. Beleza. A vasculite, que é a inflamação de artérias de pequeno calibre, está presente em 43% das pessoas que têm lúpus, e ela pode cursar com microhemorragias, que a gente chama de petequias, for pequenininha, ou púrpura, um pouco maior na pele, tá? Jogaria aqui para vocês uma imagem. Olha só como é que tem essa microhemorragia. Isso aí são púrpuras que, se aumentar, pode levar até a hematomas, beleza? A aterosclerose em quem tem lúpus vai ser acelerada. Lembrando que a aterosclerose é a deposição de gordura em vasos sanguíneos. Então, 37% das pessoas que têm lúpus têm aterosclerose. Pode ser na carótida, tá? O que pode levar a um AVC, ou pode ser na coronária, o que pode levar ao infarto cardíaco. Então, quem tem lúpus tem maior chance de ter infarto ou AVC. Na parte pulmonar, 63% de quem tem lúpus tem inflamação da pleura, pleurite. 12% pode ter hemorragia alveolar devido à inflamação dos capilares, da vasculite lúpica. Na parte neuropsiquiátrica, gente, 66% dos pacientes com lúpus têm algum acometimento neuropsiquiátrico. Mas isso tem a ver com o quê? Isso pode ter acometimento apenas cognitivo, ou isso pode estar associado a convulsões, e olha só, até 51% das pessoas com lúpus podem ter convulsões causadas pela própria doença, tá? Pode acontecer também doença vascular, um AVC, pode estar presente em até 18% das pessoas que têm lúpus. E também pode acometer até o nervo óptico, tá? Levando a um acometimento visual como consequência da doença lúpica. Muito sinistro. Na parte gastrointestinal é mais raro, mas a vasculite de artérias intestinais pode levar até a necrose intestinal, infarto ou até mesmo a pancreatite, tá? Devido a uma necrose aí do pâncreas. Outra coisa também interessante é que 1/3 dos pacientes que têm lúpus vão apresentar a inflamação de vários linfonodos, que são os gânglios, tá? Ao longo do corpo inteiro, o que nós chamamos de quê? Linfadenopatia, é uma inflamação dos linfonodos. Beleza? Agora, para fechar a parte clínica, em relação ao sistema sanguíneo, a parte hematológica, pode acontecer anemia em 44% dos pacientes que têm lúpus, pode acontecer leucopenia, que é a redução dos leucócitos, é um pouco mais raro, e pode acontecer a trombopenia, que é a redução de plaquetas, pessoal, em 30% das pessoas que têm lúpus. Agora, observação, gestante na gravidez, grávida com lúpus tem maior chance de desenvolver pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que são síndromes que podem levar tanto à morte fetal quanto à morte materna. Tá? Um dia, quem sabe, eu faço aqui um caso clínico sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Agora, existe também o lúpus neonatal, na qual os anticorpos, os autoanticorpos que a mãe cria, como são imunoglobulinas do tipo G, eles podem passar via placentária e começar a acometer o feto. Olha que sinistro. E a mãe não precisa estar apresentando a doença clínica. Ela pode ter só os autoanticorpos, mas não ter a clínica do lúpus. E vai passar para a criança, e na criança pode levar a sofrimento fetal, crescimento intrauterino restrito, óbito fetal, aborto, e se nascer a criança, ela pode ter acometimento cardíaco principalmente, bloqueio cardíaco. Então é muito sinistro. Fechamos a clínica. Então agora bora pro tratamento e fechar esse negócio.
Primeira coisa importante é evitar os fatores desencadeantes, né? A gente sabe que a radiação solar é um fator desencadeante, então quem tem lúpus deve evitar, deve usar sempre protetor, isso é uma coisa importante. Se a pessoa está com a doença acontecendo, é bom revisar os fármacos que ela toma, porque tem vários remédios que podem causar ou exacerbar o lúpus. Eu comentei aqui alguns exemplos, tá? A doença, de modo geral, ela vai ser tratada com a supressão da inflamação e a supressão imunológica. Agora, quais são esses supressores? Quando o quadro é muito leve, existem algumas artrites, a doença pode ser tratada só com anti-inflamatórios não hormonais, tá? Como ibuprofeno, diclofenato, piroxicam, enfim, alguns exemplos, tá? Agora, de modo geral, a doença vai ser tratada com corticoides. Aí a dose depende se o quadro é leve ou se o quadro é grave. Eu não vou entrar em detalhes sobre dose aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas eu vou falar aqui 2 fármacos corticoides que são muito usados. Por exemplo, prednisona ou metilprednisolona. Agora, também existem imunossupressores específicos que podem agir ou em substâncias pró-inflamatórias ou diretamente nas células dos glóbulos brancos. Por exemplo, nós temos aqui um agente, um fármaco chamado ciclofosfamida. É um fármaco citotóxico. Esse fármaco, ciclofosfamida, ele entrecruza o RNA com o DNA e ele acaba inibindo a síntese proteica celular, principalmente de linfócitos, tá? De leucócitos de modo geral. Então isso vai travar a inflamação da pessoa que tem lúpus, que naquele caso está exacerbada. Outro agente importante aqui é a azatioprina, que é um fármaco que trava a síntese de adenina e guanina, tá? Que são bases nitrogenadas, lembra disso? E principalmente em glóbulos brancos, né? Então isso vai acabar gerando uma imunossupressão e vai frear um pouco da doença. Pessoal, outro fármaco muito usado aqui é o chamado metotrexato. Ele pode ser usado em artrite reumatoide, por exemplo. Ele é um antagonista do ácido fólico, vitamina B9. Ele inibe a produção da base nitrogenada tinina. Então ele acaba freando também a produção de DNA, principalmente nos glóbulos brancos, freando assim a imunidade. Agora, existem um outro método chamado plasmaférese, que significa renovar o plasma do doente. E qual é a ideia disso? Ao renovar esse plasma, a gente consegue tirar os autoanticorpos do sangue da pessoa que estariam provocando o dano da doença e colocando de volta um plasma livre desses autoanticorpos. Isso pode ser indicado em quadros mais graves, onde você tem uma baixa resposta à terapia farmacológica, tá? Não é padrão começar a fazer logo de cara isso. E também, é claro, faremos aqui tratamentos específicos para cada órgão. Então, se o cara tem hipertensão, vai baixar a pressão. Se o cara está com convulsão, dá anticonvulsivante. Se o paciente está com o rim ferrado, vamos restabelecer a função renal dele. Se o paciente tem uma pericardite, levou um derrame pericárdico, vamos drenar aquele pericárdio. E por aí vai, beleza? E assim fechamos o nosso quadro clínico de hoje. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Eu sei que talvez tenha ficado pesado o vídeo, mas, cara, não tinha como eu falar de lúpus sem falar essas coisas todas. Então, se é para ser padrão ouro, que seja. Um último recado, chora agora, reaprovado, se na gota não se envolve, chama que vem. Grande beijo do fundo do ventrículo esquerdo, nos vemos nos plantões por aí. Tchau. Um dos alvos dos autos... E ele se liga em vários... Caraca. E eles se ligam... Puta que pariu. Vai, é o chamado